Olá! No nosso estudo da obra da codificação de Allan Kardec, estamos no livro dos Médiuns, onde Emmanuel, através da obra A Seara dos Médiuns, quando Chico, em seu grupo espírita, na década de 60, estudava o livro dos Médiuns, ao final de cada estudo, Emmanuel destacava um trecho estudado no livro dos Médiuns e sobre este texto ele transmitiu uma mensagem para nossas maiores reflexões. O estudo a que se refere no nosso vídeo de hoje está na parte da primeira parte do livro dos Médiuns, no capítulo 3º, que trata sobre o método das questões mediúnicas, né? O método para se tornar um médium. Mas ele, Kardec, que é a razão encarnada, exatamente nessa parte ele argumenta contra a crença e as descrenças de muitas pessoas naquela ocasião, no século XIX. E no item 29 deste capítulo 3º, ele vai trazer algumas referências, Kardec, a respeito de como as pessoas creem ou descreem. Diz assim na obra O Livro dos Médiuns, item 29. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade alguns não produz nada nos outros. Tal é o convencido por certas manifestações materiais, tal outro por comunicações inteligentes e a maioria pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que, para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais estes fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição. E isto por uma razão muito simples. Há de ser naturalmente levado a duvidar de uma coisa que não tenha sanção racional. Cada um a encara sob o seu ponto de vista e se explica à sua maneira. O materialista nela vê uma causa puramente física ou uma fraude. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo que uma explicação preliminar tem por efeito subtrair as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreende-se antes de a ter visto. Ora, desde o momento em que a possibilidade está reconhecida, a convicção tem 3/4 partes feitas. Ou seja, aquilo que, segundo Kardec nesse trecho explica, aquilo que não se enquadra nos nossos conhecimentos, na nossa razão, a gente costuma não aceitar, ou tem por uma coisa sobrenatural, né? Superficial, talvez, quando somos muito materialistas, somos tendentes a crer na fraude, né? Quando na realidade um estudo mais aprofundado, sempre como recomendado por Allan Kardec, é que nos vai fazer de fato compreender estes fenômenos da existência do mundo espiritual. A respeito desse item, no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel traz uma lição, uma mensagem, que ele denominou como o argumento. E diz assim essa mensagem de Emmanuel: ante os amados que não te compreendem, estimarias que todos crescem conforme crês. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo, outros caem pouco a pouco no abismo da negação. Há muitos que te lançam insulto em rosto como se a tua convicção fosse passo à loucura. E surpreendes em cada canto aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Mergulhas-te muitas vezes no oceano revolto das palavras veementes
que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, deseja acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser. É muito natural que nós queiramos, muitas das vezes, que as pessoas que estão à nossa volta, os nossos entes queridos, as pessoas com as quais temos maior convivência, de que eles acreditem naquilo que a gente mesmo crê. Só que às vezes nos esquecemos de que nem sempre o entendimento de cada um está no mesmo nível, no mesmo diapasão. Nós sabemos que a cada um se encontra, nesta existência, em patamares evolutivos diversos, né? Enquanto uns muito adiantados, outros no mesmo nível que nós e outros talvez ainda um pouco mais atrasados. Então é compreensível que nem todos tenham o mesmo entendimento. Este é um dos motivos porque temos no mundo entre quase 8 bilhões de habitantes encarnados na Terra, diversos cultos, diversas religiões, diversas escolas filosóficas, pois para atender a cada entendimento de cada espírito no seu grau evolutivo. Mas Emmanuel continua nessa lição dizendo assim: entretanto, recordemos o Cristo. Ninguém quanto ele deixou na retaguarda tantas demonstrações do poder celeste. Deu nova estrutura à forma dos elementos, apaziguou as energias desvairadas da natureza, reacresceu o corpo que a morte imobilizava, restituiu a visão aos cegos, restaurou paralíticos, limpou feridentos, curou alienados mentais, operou maravilhas somente atribuíveis à ciência divina. Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu em mentor excelso da humanidade. Jesus agiganta-se na esteira dos séculos pela força do seu exemplo. Anjo caminhou entre os homens. Senhor do mundo não reteve uma pedra para repousar a cabeça. Sábio ele foi simples. Grande alinhou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes espalhou a misericórdia. Caluniado, lançou bênçãos. Traído, não reclamou. Acusado, humilhou a si mesmo. Ferido, esqueceu toda ofensa. Injuriado, silenciou. Crucificado, pediu perdão para os próprios verdugos. Abandonado, voltou para auxiliar. Ação é voz que fala à razão. Se aspira assim a convencer os que te rodeiam, quanto à verdade, não ouvides que, acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o da tua própria conduta, no livro da tua própria vida. E assim fica mais esta lição para as nossas reflexões, procurando sempre entender as lições do Divino Mestre Jesus, que a todos nós encaminha, através do seu Evangelho, para a nossa evolução espiritual. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.